pessoal, sou a Fran, da Fran Soluções Contábeis, e estou gravando esse vídeo para poder explicar para vocês, como que funciona uma análise tributária de uma empresa, tá bom? Então aqui eu vou demonstrar para vocês os três tipos, de regime de tributação, tá bom? A qual a empresa pode se enquadrar para poder diminuir a carga tributária dela durante o ano, tá bom? Então é bem interessante, todo início do ano, a gente fazer essa análise tributária dos clientes, tá bom? Para ver se compensa ele mudar daquele regime de tributação que ele estava no ano anterior ou não. E para os empresários é bom ter um conhecimento de como funciona esse regime de tributação e poder questionar o seu contador se compensa ele continuar naquele regime que ele estava ou não, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida depois de assistir o vídeo, vocês podem entrar nas minhas redes sociais, perguntar, pode mandar um e-mail também, tá? Que vai estar tudo aqui no final do vídeo, especificando os endereços, tanto das minhas redes sociais quanto do meu e-mail, tá bom? Para esclarecimento de dúvidas. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos aprender um pouco sobre o regime de tributação, que hoje no Brasil são três: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então a empresa, para ela poder se enquadrar no Simples Nacional, ela tem que seguir duas regras. A primeira, ela não pode ser uma empresa que ultrapasse 4,5 milhões de faturamento anual. Então ela tem que estar nesse limite para ela poder se enquadrar no Simples Nacional. E a segunda regra é o ramo de atividade dela, tá? Que é determinado através dos CNAEs. Então você tem que fazer uma consulta do CNAE para ver se aquela atividade do seu cliente ou da sua empresa ela é permitida no Simples Nacional, tá bom? Temos também o lucro presumido. Então, o lucro presumido também há duas regrinhas, Então, a empresa ela não pode ter um faturamento anual de 78 milhões no ano anterior. Se você obteve esse faturamento, automaticamente você não pode inserir no lucro presumido nem no simples, tá? Você automaticamente está no lucro real, tá? Então, essa é uma das regras. E também tem que observar o ramo de atividade, ou seja, o CNAE da empresa. Tem atividades que não são permitidas nem no Simples Nacional e nem no lucro presumido, somente no lucro real, tá? E as empresas no lucro real não tem regra, então qualquer empresa pode ser uma empresa do lucro real. Aí que cabe ao contador fazer uma análise tributária, fazer um estudo daquela empresa para ver se realmente compensa ela entrar no lucro real. Por quê? Porque o lucro real é onde o percentual dos impostos são muito mais elevados que nos outros dois regimes de tributação, tá bom? E o cálculo dele é feito sobre o seu resultado e não sobre o seu faturamento. Então tem que tomar bastante cuidado para que o cliente que esteja nesse regime de tributação não acabe pagando mais imposto do que se tivesse optado por um dos outros dois, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar um pouco sobre o Simples Nacional, Então, aqui nessa tela é sobre as alíquotas do Simples Nacional. Então, quem opta pelo Simples Nacional, todos os impostos vai estar dentro de uma única guia, que é chamada de DAS. Então, dentro desse DAS, ele vai estar pagando os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Então, ele vai estar pagando o INSS, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social, o INSS, tá? Esses são os impostos federais. Os impostos estaduais é o ICMS e o imposto municipal é o ISS, tá? Para prestadora de serviço, ICMS para comércio em geral. Indústria também tem o IPI, tá? Mas vai estar tudo embutido dentro dessa única guia. Esse imposto vence todo dia 20 do mês subsequente ao faturamento, tá bom? Então, outra regrinha, do cálculo do Simples Nacional também é que existe 5 anexos. Então, dependendo do ramo de atividade, ou seja, o CNAE, principal da empresa, é o que vai definir em que anexo ele vai se enquadrar. Então, tem o anexo 1, que em sua maioria é para o comércio, tem o anexo 2, que é para a indústria, o anexo 3, que é para prestador de serviço, o anexo 4, o anexo 5 também para prestador de serviço. O que vai definir é o ramo de atividade, ou seja, o CNAE e também o fator R. O que é o fator R? O fator R é o que determina em qual anexo aquele prestador de serviço ele vai ficar, se é no 3, no 4 ou no 5. Então, a empresa que tem um fator R acima de 28%, ou seja, a sua folha de pagamento é superior a 28% do seu faturamento, ela cai automaticamente no anexo 3. A empresa prestadora de serviço que não obter esses 28%, de folha de pagamento sobre o seu faturamento, aí ela pode estar no anexo 4 ou no anexo 5, que vai determinar isso é o seu CNAE, tá bom? Então essa é a regrinha do Simples Nacional, tá? Entre os anexos e suas alíquotas. Aqui eu trouxe a tabela, do Simples Nacional, os anexos, como que funciona. Então, o anexo 1, que é o comércio em geral, então uma empresa começou agora, então o faturamento dela anual é até 180 mil, ela começa com a alíquota de 4%.
de 180 a 360, 7,3%, com um valor a deduzir de 5.940, que eu vou explicar para vocês como que é feito o cálculo, tá bom? E assim vai indo, 720 a 1.800, 10,7, de 1.800 a 3, 4, e assim vai indo, tá bom? O anexo 2, que é para indústrias, então tem o percentual aqui, ó, começa com 4,5 e termina com 30, tá? Temos o anexo 3, que são as prestadoras de serviço, então ela começa com 6%, vai até 33%. Temos o anexo 4 também, que é prestador de serviço, mão de obra, começa com 4,5%, vai até 33%. E por fim o anexo 5, que é a tabela mais onerosa, né, onde a carga, né, a alíquota é a maior. Então, começa com 15,5 e termina com 30. Então, prestadores de serviços que se enquadram nesse anexo, o contador tem que fazer uma análise minuciosa para ver se não compensa para ele o lucro presumido, tá bom? O que vai definir o lucro presumido? É a sua alíquota do ICMS ou do ISS, tá bom? Para ver dentro do município, né? A alíquota do ISS, qual que é o percentual? Para ver se não fica menor, né? Para quem começou aqui, ó, nesses 15,5 e assim por diante, tá bom? Aí aqui eu vou dar um exemplo de como calcula no Simples Nacional. Então, para todos os regimes de tributação aqui, pessoal, eu vou dar o mesmo exemplo, tá? Então, vai ser uma empresa do comércio com o mesmo faturamento. É a análise que a gente vai fazer. Então, aqui no caso é um comércio, pode ser uma transportadora, pode ser um mercado, pode ser uma farmácia, tá? Um comércio em geral. Então, uma empresa de comércio que está no anexo 1, que teve uma receita bruta anual de 1.200.000 e fatura em média 100 mil por mês. Nesse caso, né, como a gente viu na tabela anterior, se a gente for lá, ó, 1.200.000, tá? Então, nós estamos vendo o Simples Nacional. Então, deixa eu andar um pouquinho aqui, para a gente voltar lá na tabela do Simples para vocês acompanharem, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente poder ver aqui, ó. Anexo 1, tá vendo, ó? Então, de 1 milhão, olha lá, 720.000 a 1.800.000. Então, tá nesse percentual. É por isso que foi esse percentual que eu apliquei lá, tá bom, pessoal? E tem o valor a deduzir de 22.500, tá? Então, é o que eu tô demonstrando lá, ó. Então, nesse caso, a alíquota é de 10,7%. Por quê? Porque está numa faixa, um faturamento anual de 1.200.000, é um comércio que está no anexo 1. A faixa 4 do anexo 1 e o redutor é de 22,5%. Então, como que o sistema da Receita faz o cálculo? É bem simples, ele vai pegar o faturamento anual, tá? Vai multiplicar por 10,7%, vai chegar em 128.400 e vai diminuir, né, os 128.400 do redutor, que é a continha que eu fiz aqui embaixo. 128.400 menos 22.500 é igual a 105.900, tá? Pega-se esse valor que chegou aqui, ó, 105.900, divide por 1.200.000, vai chegar assim 0,088,25. Multiplica-se por 100 para chegar-se no percentual, 8,2. Então, quer dizer, esses 8,2 é a alíquota efetiva. Então, você não vai aplicar 10,7 direto sobre o faturamento de 100 mil. Você primeiro tem que encontrar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva é através dessa continha, tá bom, pessoal? Então, 100 mil, que foi o faturamento dele, vezes 8,82%, que é a alíquota efetiva, ele vai pagar 8.820. Então, o DAS dele vai ser no valor de 8.820. A empresa possui 3 funcionários, com faixa salário em torno de R$ 1.900 mensais, dando de FGTS a recolher por mês R$ 456, que é uma alíquota de 8%. Então, isso aqui é regra geral. Então, o FGTS é 8% em cima do salário bruto, tá bom? Então, o valor total da carga tributária mensal desse cliente é de 9.276. Nós nunca podemos esquecer, pessoal, de analisar a folha de pagamento do cliente, porque também tem tributos lá. Não é só fazer sobre o seu faturamento, temos também que sempre analisar a folha dele, tá bom? Vocês vão entender por quê. Então, ele tem um DAS de 8.820, mais o FGTS, 9.276, entendeu? Aqui na folha ele não paga o INSS é embutido no faturamento, tá bom? A única coisa que ele vai pagar aqui de INSS é o INSS que ele já retém dos funcionários, então ele retém do funcionário para recolher, então por isso que eu não incluí aqui. Por quê? Porque não é um imposto que sai do bolso dele, sai do bolso do funcionário, tá bom? Vamos continuar? Aqui
as alíquotas agora do tributo no lucro presumido. Então, lá nós já chegamos no valor que ele pagaria por mês de Simples Nacional. Agora nós vamos ver quanto que ele pagaria no lucro presumido. Mas primeiro, precisamos saber as alíquotas. Então, o PIS, ele tem percentual de 0,65 sobre o faturamento. Então, ele vai pagar 0,65 sobre o faturamento. O COFINS, ele vai pagar 3% sobre o faturamento. A contribuição social é 9% e o imposto de renda é 15%. Porém, primeiro nós pegamos o percentual, né, que nós vamos ver no próximo slide, e aplicamos sobre o faturamento para a gente chegar numa base de lucro, para aí sim se aplicar 9% e se aplicar 15%. Não vai pegar o faturamento e aplicar esse percentual direto, tá bom, pessoal? Tem uma presunção antes, né, uma base de cálculo antes para se aplicar, que nós vamos ver agora, tá? Então, o lucro presumido, né, como que a gente faz para calcular a contribuição social e o imposto de renda? O lucro presumido é também sobre o faturamento, como simples, tá bom? Só que o imposto de renda e a contribuição, nós temos que aplicar um percentual para chegar a uma base de cálculo, para aí sim aplicar a alíquota efetiva dele, tá bom? Que é 9% na contribuição e 15% no imposto de renda. E como que a gente faz isso? Nós precisamos saber o KNAI, da mesma coisa que é o simples, tá? Nós precisamos saber o KNAI dele, para poder saber em qual percentual ele vai se encaixar, na contribuição e no imposto de renda. Então, na contribuição existe só dois percentuais, 12% e 32%. O que se aplica sobre 12%? É o comércio, a indústria e o transporte. Então, empresas do ramo do comércio, de indústria e transporte, você vai aplicar sobre o seu faturamento 12%. Vai chegar na sua base de cálculo, tá? Não é sobre o lucro, tá, pessoal? É sobre a base de cálculo. Aqui eu coloquei errado, tá bom? Vai chegar na sua base de cálculo, em cima da sua base de cálculo, você vai aplicar 9%, tá bom? Então, para empresas do ramo de comércio, indústria e transporte, em cima do faturamento, aplica-se 12%. Sobre o resultado que você chegar, você vai aplicar 9%. Mais lá para frente a gente vai ver como faz o cálculo. As demais empresas, no caso aqui, são prestações de serviço em geral, você vai aplicar 32%. Então, sobre o faturamento você aplica 32%, chegou na base de cálculo, aplica 9%. Comércio, indústria e transporte, sobre o faturamento aplica-se 12%, chegou na base de cálculo, aplica 9%. Bom? Imposto de renda. O imposto de renda, ele já tem mais alíquotas do que a contribuição, tá? Então, ele começa com 1,6 e termina com 32%. A mesma regrinha, para cada percentual um ramo de atividade. Então, 1,6% só é permitido aplicar para revendas, né, e material de consumo de combustível e gás natural, ou seja, são os postos de combustíveis e as empresas que revendem, né, o gás de cozinha. Então, para esses dois ramos de atividade, o imposto de renda sobre o faturamento será 1,6%. O valor que você chegar, você vai aplicar 15%, tá bom? Aí nós temos a alíquota de 8%, que é para os serviços de transporte de carga, serviços hospitalares e de auxílio diagnósticos, entre outros. É onde vai entrar o comércio e a indústria também, tá bom, pessoal? Então, 8% é comércio, indústria, transportes, tá bom? Então, sobre o faturamento, você vai aplicar 8%, o valor que você chegar, 15%. Aí nós temos 16% para serviços de transporte com exceção de cargas, tá? Transporte de carga é 8% e serviço de transporte com exceção de carga é 16%. A alíquota é cortada pela metade, atividades de bancos comerciais, de investimento, entre outros do ramo, tá bom? E 32% para a prestação de serviço em geral, exceto os hospitalares, serviços profissionais regulamentares, que exigem formação acadêmica, tem medição de negócio, construção civil, entre outros. Então, o que se enquadra em 32%? Prestação de serviço em geral, somente os hospitalares que fogem a essa regra, mas todos os demais prestações de serviço eles vão se encaixar em 32%. E também os serviços, né, no qual exige, né, a formação acadêmica, que nem contador, arquiteto, engenheiro, bom, advogado, eles vão tudo pagar sobre 32%. Então, pega-se faturamento, aplica-se 32%, multiplica-se por 15%. Aqui, né, para serviço de transporte com exceção da de carga e atividade de bancos comerciais de investimento, entre outros, do ramo, 16% sobre o faturamento, chegou no base de cálculo, aplica-se 15%. Esse aqui de 16%, pessoal, também tem uma regrinha.
empresa prestadora de serviço que se encaixe nesse ramo aqui, com exceção de consultoria, tá bom? Então, consultoria não pode. Mas as demais empresas prestadoras de serviço que se encaixem aqui, e elas têm no ano, um faturamento inferior a 120 mil reais, você pode tributar a alíquota de 16% em vez de 32%, tá bom? Por isso que é cortada pela metade, como eu coloquei aqui. Lembrando que não pode ser serviço de consultoria ou auditoria, tá? Esses entram em 32%. Os demais prestadores de serviço que se encaixam em 32%, se eles não tiverem faturamento anual superior a 120 mil, você pode aplicar a alíquota de 16%. Só que você tem que ter um controle total, tá? Porque se ele passar os 120 mil, ele é obrigado a recolher 32% todo retroativo. Não vai ter multa e juros, mas a partir daquele mês que ele estourou os 120 mil, ele recolhe 32%. Tem que recolher a diferença retroativa, tá bom? Aí, na base do lucro presumido, aqui, ó, o valor total não deve ultrapassar os 20 mil, ou seja, 60 mil trimestre. Caso seja ultrapassado, deve ter adicional de 10% no valor excedente. Então, o que está mostrando aqui? No lucro presumido, tem também adicional de IR, o que não ocorre no Simples, tá? Mas também ocorre no lucro real. Então, uma empresa que teve um faturamento no trimestre, porque o imposto de renda e a contribuição no lucro presumido, ele é calculado trimestralmente. PIS e COFINS é mensal, todo mês vai ter, contribuição sem imposto de renda é trimestral. Então, quando chegou lá no trimestre e ele ultrapassou um faturamento de 60 mil, então ele vai pagar um adicional de 10% sobre essa diferença. Vamos imaginar que ele faturou no trimestre 61 mil. Então, sobre 60 mil, você vai aplicar a alíquota, né, do ramo de atividade dele. Então, você vai aplicar lá, se ele for um comércio, você vai aplicar 8% sobre 60 mil. O resultado que você chegar, você vai aplicar 15%. Só que ele faturou 61. Então, sobre aquele R$1.000 a mais, que ele ultrapassou, né, o limite, que é de 60 mil, você vai aplicar um adicional de 10%. Então, você vai pegar 1.000 vezes 10%, você vai chegar em 100. Então, além dele pagar o imposto que você calculou sobre os 61 mil, ele vai pagar mais um adicional de 60. Mais um adicional de 100, perdão, que é a diferença de R$1.000 sobre o adicional limitado. Então, a empresa no lucro presumido que ultrapassa, né, no trimestre 60 mil, tá? Ele tem que pagar um adicional de 10% sobre a diferença. Então, se ele faturou 61 mil, ele vai pagar 10% de 1.000, porque foi o que passou de 60. Se ele faturou 70 mil, ele vai pagar um adicional sobre 10 mil. Mas o imposto você vai calcular, né? Esse imposto aqui você vai calcular sobre o faturamento dele inteiro. Então, se ele faturou 61 mil, você vai aplicar 61 mil vezes 8%. Se ele for comércio, vai chegar numa base de cálculo e vai aplicar 15%. Vai pegar a diferença de 60 mil para o total do faturamento dele, aquela diferença você vai aplicar 10%. Entendeu? Continuando. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do cálculo no lucro presumido. É o mesmo os valores do Simples. Então, e o mesmo ramo de atividade, tá? Então, ela é uma empresa do comércio que teve receita bruta anual de 1.200.000 e fatura 100 mil por mês. Mesmo cálculo do Simples. Então, o cálculo do PIS, faturamento de 100 mil sobre 0,65, ele vai pagar 650. COFINS, 100 mil vezes 3%, ele vai pagar 3 mil. Cálculo do imposto de renda trimestral. Então, 100 mil, tá? Vezes 3, ele faturou mensal 100 mil, só que o imposto de renda e a contribuição é calculado por trimestre. Lembra? Então, 100 vezes 3, no trimestre deu 300 mil. Ele é um comércio, então a alíquota dele é 12. Então, 300 vezes 12, cheguei em 36 mil. Sobre esses 36 mil, eu vou aplicar os 9%. Vou chegar em 3.240. Cálculo do imposto de renda. Então, eu tenho 100 mil vezes 3 dá 300. Ele é um comércio, a alíquota dele é 8. Então, 300 vezes 8%, cheguei em 24 mil. Aplico 15%, chego em 3.600. Por ele ser uma empresa do ramo de comércio, ele tem ICMS. Então, vendas tributadas menos as compras tributadas. Então, ele teve... Aqui, o que eu já fiz? Ele faturou 100 mil. Né? Só que ele teve compras, porque o ICMS, eu não vou me aprofundar aqui no cálculo do ICMS, tá? Mas quando você faz análise tributária, você tem o ICMS mensal, tá bom? Então, você tem que entender de ICMS também. Aqui eu tô falando para a gente fazer uma análise tributária no geral. Então, essa empresa em si, durante o mês, né, ela paga sobre 20 mil mais ou menos de ICMS. Então, eu peguei o cálculo, né, a venda dele,
né? Porque aqui eu coloquei o exemplo, ó, vendas tributadas menos compras tributadas. Então, as vendas 100 mil menos a compra, né? Me sobrou 20 mil. Então, ele faturou 100 mil e comprou 80. Então, me sobrou 20. Em cima desses 20, eu aplico os 12%. Então, me dá 2.400, tá bom? A empresa possui 3 funcionários com um salário em média de 1.900. Então, o FGTS de 456, a alíquota de 8, a mesma coisa que está no Simples, só que por ele ser empresa no lucro presumido, ele tem o INSS parte da empresa e de terceiros, com uma alíquota em torno de 24%. O INSS da parte da empresa, pessoal, é fixo, é 20%. O que varia é o INSS de terceiros, dependendo também do ramo de atividade. Então, vai ter empresa que vai pagar 4,5%, vai ter empresa que vai pagar 5%, vai ter empresa que vai pagar 4%, e vai ter empresa que vai pagar 5,8%. Então, aqui eu fiz uma média no ramo de comércio de 24%. Então, o salário de 5.700, que são os 3 funcionários de 1.900, vezes 24%, ele vai pagar R$ 1.368. Entendeu como funciona? Então, aqui eu calculei toda a carga tributária dele mensalmente. Então, o total da carga tributária mensal do cliente é de R$ 10.154. Então, esse cliente aqui, no lucro presumido, ele já está pagando R$ 10.154. Então, a gente já viu que no Simples, né, ele estaria pagando R$ 8.276. Então, no Simples é o que está compensando. Lucro presumido para esse cliente não compensa, tá bom? Agora, nós vamos para as regras do lucro real. Então, no lucro real, o cálculo é mais complexo e requer bastante atenção a um detalhado levantamento do balancete anual do cliente, onde o contador deverá observar os seguintes pontos. Então, custo da empresa, despesas fixas e variáveis, despesas e custos que poderão ser abatidos para o cálculo de PIS e COFINS. Por quê? Porque no lucro real, a alíquota do PIS e COFINS é muito elevada. O COFINS é 7,6% e o PIS é 1,65% sobre o faturamento. E essa mesma alíquota você aplica as despesas e custos, né, que são utilizados diretamente, gente. Ele tem que ser diretamente na fabricação, na produção, na comercialização ou na prestação de serviço daquela empresa, tá bom? Então, por exemplo, você pode abater compras de matéria-prima ou mercadorias para revenda, aluguel pago à pessoa jurídica, tá, gente? Pessoa física você não pode abater, tá? Despesas com manutenção do estabelecimento, combustível desde que utilizado para a fabricação, na entrega da mercadoria ou prestação de serviço. Então, você só pode abater o combustível, né, do caminhão, do veículo, da van, desde que aquele automóvel, aquele veículo, ele é utilizado para comercialização, produção ou prestação de serviço, tá? Então, que nem o dono da empresa, ele tem um carro no nome da empresa, então ele não pode abater o combustível porque ele vai para a empresa todo dia com o carro, tá? Isso não pode, que nem funcionários que usam, que a empresa cede o carro para o funcionário trabalhar, também não. Agora, o caminhão, sim, uma transportadora, ela pode abater toda a despesa que ela tem do caminhão para PIS e COFINS, desde que o caminhão esteja no nome da empresa. Tá bom, pessoal? Vamos continuar, então. Onde que eu parei? Diretamente, mercadoria, depreciação de maquinários, veículos utilizados diretamente na fabricação ou prestação de serviço, serviço de terceiros, tá? Serviço de terceiros aqui não é tudo, então, ó, exceto serviços contábeis, advocatícios, engenharia, arquitetura, informática e médicos, ou seja, todo aquele serviço que tem, né, uma entidade, uma categoria, que nem o contador, que tem o CRC, advogado, que tem a OAB, engenheiros, arquitetos, médicos, isso você é prestador de serviço, mas você não pode abater PIS e COFINS, tá bom? Não pode, tá? É proibido. Uniformes, tá? Uniformes utilizados pelos prestadores de serviços, tá? Que nem os motoristas de caminhões. Você pode abater os uniformes do motorista de caminhão, só que você não pode abater o uniforme do auxiliar administrativo da empresa. Você não pode abater o uniforme da secretária, tá? Então tem que ser os funcionários que trabalham diretamente, gente, na produção, no transporte, no serviço da empresa, que nem uniforme do pessoal da indústria, você pode abater, mas uniforme do pessoal administrativo, não. Por quê? Porque a empresa consegue rodar sem esse pessoal. É isso que a Receita entende, tá bom? Pedágios, então, transportadoras, tá? Que se enquadra aqui, né? O caminhão viaja, né? Então, tem a despesa com pedágio, pode abater. Refeições, tá? Então, refeições de motoristas, pessoal
não é refeição de todos os funcionários, tá bom? Hospedagem, tá? Também, despesa com hospedagem de viagem para, no caso, transportadora. Enfim, pode-se utilizar todas as despesas que forem utilizadas diretamente na fabricação, comercialização, prestação de serviço da empresa. Então, muita gente esbarra aqui no lucro real para cálculo de PIS/COFINS. Muitos contadores têm muita dificuldade de interpretar, mas aí tem que conhecer muito bem o cliente, como o cliente funciona, como que é a empresa desse cliente, para poder saber realmente o que pode abater, tá bom? De despesa para cálculo de PIS/COFINS, tá? Um item muito importante, todas as despesas e custos deverão ser contabilizados e documentados para a apuração correta do resultado final, onde será levantado o imposto de renda e a contribuição social. Então, o que acontece? Principalmente transportadora, tá? O motorista foi lá, viajou, aí furou o pneu, ele foi lá, trocou o pneu, né, numa borracharia, e o cara deu um recibo. Não pode se contabilizar um recibo, o cara teria que ter emitido uma nota. Entendeu? Então, a complexidade do lucro real, porque que muitos contadores, né, até empresas mesmo, né, é difícil ela optar por esse regime, porque o controle financeiro, né, dela tem que ser muito grande. Tudo que ela for fazer em nome da empresa, ela precisa pedir nota fiscal. Tá? Então, é onde esbarra com muita dificuldade, tá? Porque tem muitos funcionários também que eles não querem pegar nota fiscal, ou eles gostam de fazer serviço naquele determinado lugar, aquela pessoa não emite nota fiscal, então é onde tem um problema aí, tá bom? Aí aqui, no caso, as alíquotas do lucro real. Então, o PIS, né, como eu já havia adiantado, é 1,65%, né, que será aplicado sobre o faturamento, também nas despesas e custos utilizados diretamente na fabricação, comercialização, prestação de serviço da empresa. COFINS é 7,6%, que é a mesma tratativa do PIS, tá? A contribuição social é 9%, aplicada diretamente no resultado apurado da empresa trimestralmente. Então, qual é a diferença do lucro presumido? Lucro presumido, você pega o faturamento, aplica-se uma alíquota, né? Essa alíquota ela é referente ao ramo de atividade que a empresa está. Então, na contribuição social é 12,32% no lucro presumido. No lucro real isso não existe. Você vai apurar o resultado da empresa, né, o balancete da empresa, a DRE no caso, a noção de resultado, né? Em cima daquele resultado você vai aplicar 9%. Ele não tem uma alíquota anterior, é 9% direto, tá bom? A mesma coisa é o imposto de renda. Você vai aplicar 15% diretamente no resultado apurado da empresa trimestralmente, tá bom? Então, também é trimestralmente. Se o resultado levantado através do balancete for superior a 60 mil, haverá o adicional de 10%. A mesma tratativa do lucro real, tá? O que muda é que no lucro presumido, você é sobre o faturamento e você aplica a alíquota, né, referente àquela atividade, para depois você aplicar a alíquota efetiva. No lucro real não existe isso, o lucro real é acima do resultado da empresa. Então, se a empresa tem um lucro absurdo, muitas vezes não compensa ela estar no lucro real. Por quê? Porque ela vai pagar imposto de renda e contribuição sobre o seu lucro, não é sobre o seu faturamento, tá bom? Aí aqui um exemplo do cálculo no lucro real. Então, a mesma coisa, tá? A empresa no ramo de comércio, faturamento de 1.200.000, em média 100 mil por mês. Então, aqui o que acontece? Aí você tem que levantar o balancete da empresa, tá? Então, aí você levantou o balancete, a DRE, né, que é a noção de resultado, então lá você teve. A empresa obteve um total de 60 mil de compras no mês e 20 mil de despesa permitida para abatimento de PIS/COFINS, totalizando um total de 80 mil, que poderá ser abatido para o cálculo de PIS/COFINS. Então, você tem que levantar o balancete, a DRE, para você saber o quanto que ela teve de despesa e o quanto que ela teve de custo, né, que pode abater o PIS/COFINS. Lembrando, pessoal, que o PIS/COFINS é mensal. Então, empresa no lucro real, você tem que levantar o balancete mensalmente. É por isso que muita gente não gosta de trabalhar com lucro real, porque ela tem que ser seguida a regra. Senão, você não consegue fazer os cálculos corretamente, tá? Então, muitas vezes a empresa não consegue mandar as despesas para o cliente, para o escritório de contabilidade, para o contador dentro do prazo, para que ele consiga fazer o cálculo de PIS/COFINS, como também muitas vezes o escritório de contabilidade não consegue, a demanda é tão grande que ele não consegue levar uma empresa a um lucro real mensalmente, tá? Para poder calcular PIS/COFINS. Então, o que a maioria das empresas faz? Ela simplesmente pega o faturamento e abate das suas compras, né, das suas notas. E muitas vezes deixa para trás um aluguel que é pago por pessoa jurídica, uma nota fiscal de prestação de serviço que veio no meio da despesa, é onde o cliente acaba pagando imposto a mais, tá? Então, depois que você levantou o balancete, a DRE, você chegou, né, nas despesas que você pode abater diretamente PIS/COFINS, então o cálculo é simples. Então, 100 mil é o faturamento, você vai aplicar 1,65, vai chegar a 1.650.
você também levantou que você pode abater 80 mil de despesa e custo. Então, 80 mil vezes 1,65, você vai chegar a 1.320. O resultado final, 1.650 menos 1.320, 330. Tá? Então, ele teve um imposto de 1.650 menos 1.320 que ele pode abater. Então, a guia de PIS dele vai ser 330. Tá? O cálculo do COFINS, a mesma tratativa. Faturamento de 100 mil vezes 7,6% dá 7.600. Eu tive uma despesa e um custo de 80 mil, que eu posso abater PIS e COFINS. Vezes 7,6 dá 6.080. Então, meu resultado final é o quê? É o meu faturamento, né? O cálculo sobre o meu faturamento de 7.600 menos o cálculo sobre o meu custo e minha despesa que eu posso abater PIS e COFINS, que é 6.080. Eu chego em 1.520. Meu cálculo de CMS, que é as minhas vendas tributadas menos as minhas compras tributadas. Então, eu deixei no mesmo valor do presumido. Então, 20 mil vezes 12%, 2.400. A empresa possui 3 funcionários com salário em média de 1.900. A mesma coisa. Então, o FGTS não muda para nenhum dos três regimes de tributação, R$ 450. E o INSS também não muda para a tratativa do lucro presumido. Então, tanto no lucro presumido quanto no lucro real, o INSS sobre a folha, o FGTS sobre a folha é a mesma, tá? Então, ele vai pagar o mesmo valor, 1.368. Então, aqui eu cheguei nos cálculos dos meus impostos, né, mensal, tá? Agora, a gente vai fazer o cálculo do imposto de renda da contribuição no lucro real, para ver, aí nós estamos chegando realmente que compensa, tá? Então, depois que eu levantei todinho o resultado da minha DRE, tá? Então, a minha DRE tem que ser composta pelo quê? Meu faturamento, meu custo, os impostos, né? As despesas, os salários e encargos trabalhistas, as despesas financeiras, tá? Se tiver receitas financeiras também. Então, depois que você lança tudo, extrato bancário, concilia as contas do ativo e do passivo, se ele pagou tarifa bancária, você tem que lançar, se ele pagou juros sobre empréstimo, financiamento, você tem que lançar, porque tudo isso interfere no resultado. Você tem que calcular a depreciação trimestral, porque interfere no resultado, tá bom? Então, o meu faturamento no trimestre é 300 mil. O meu custo, né, da produção, da fabricação, da produção de serviço é 180 mil. Os meus impostos, que impostos são esses? É o PIS, o COFINS e o ICMS, tá? Que você teve do trimestre. 41.550. As minhas despesas são 62 mil. Os meus salários e encargos trabalhistas, 11.172. E despesas financeiras, R$1.000. Então, eu cheguei no resultado de 4.278. Como que eu vou calcular o meu imposto de renda e a minha contribuição? É muito simples. Eu vou pegar o meu resultado, 4.278, vou aplicar 15%, vou chegar em R$ 641,70. Vou pegar a minha contribuição social, meu resultado, 4.278, e vou aplicar 9%. Vou chegar em R$ 385,02. Então, o total da minha carga tributária desse cliente, né, no lucro real é de R$ 6.416,24. Então, aqui eu fiz a minha análise. Então, agora a minha demonstração, minha conclusão da minha análise tributária. Simples Nacional, carga tributária dele mensal, 9.276. Lucro presumido, a minha carga tributária, 10.154. E no lucro real, a minha carga tributária de 6.416. Então, nessa minha análise tributária, este cliente compensa ele migrar para o lucro real em 2021. Ou seja, a minha análise tributária de todos os regimes de tributação, com tudo que eu levantei dele no ano anterior, compensa, né, ele ir para o lucro real, tá bom? Então, a conclusão, né? Com a elaboração de uma análise tributária com eficiência, nós contadores temos que ter total conhecimento dos 3 regimes de tributação. Então, você tem que entender muito bem de Simples Nacional, de lucro presumido e de lucro real. Estar muito bem alinhado com o cliente em todas as esferas do seu empreendimento, ou seja, o cliente não pode esconder nada de você. Então, ele não pode, eu não quero mandar meu extrato bancário, eu não quero mandar meu extrato de aplicação, não pode, ele tem que te passar todas as informações, tá bom? Ter um bom plano de gestão contábil, tributária e trabalhista, para se fazer uma análise criteriosa de toda a cadeia de produção, comercialização e opção de serviço do cliente. Então, não basta só você, né, levantar ali um balancete, não, você tem que também, o cliente também tem que dizer, tem que ter você e ele tem que estar bem alinhado, porque dado ele está querendo aumentar o faturamento dele no ano seguinte, né, então o que acontece, você faz uma análise lá, esse aqui compensa,
e você já muda ele para 2021 para lucro real, mas não comunica o cliente, por exemplo. O cliente também não chega em você e fala, eu estou com uma prospecção de aumentar meu faturamento 30%, tá? Mas você vai aumentar em 30% e quanto vai aumentar o seu custo? Então, tudo tem que ser conversado, tá? Não tome decisão sem comunicar o seu cliente antes, sem mostrar, né, a análise que você fez, para ver se ele concorda. Pode ser que ele chegue e fale, não, olha, meu faturamento não vai ser mais esse, não tô nessa percepção, eu vou diminuir, ou eu vou aumentar, entendeu? Mas o meu custo não vai, eu não pretendo aumentar o meu custo, pretendo aumentar o meu faturamento, pretendo investir aqui. Então tem que sentar e conversar, não mudar aleatoriamente, porque você fez uma análise do ano anterior e você viu que compensa ele ir para o lucro real e ele estava no presumido, você mudou para o lucro real, não comunicou, aí o cara alavanca o faturamento, não, o custo dele não aumenta, ele vai pagar mais imposto, tá bom? Em cima de tudo, ser parceiro e amigo e profissional perante o cliente, para que ele possa ter total confiança no seu trabalho. Então você tem que chegar no cliente já bem entrosado com o que você vai falar, entendendo muito bem do assunto e já com planilhas, né, demonstrações, slides, tudo pronto para você mostrar para ele o planejamento que você fez, a análise que você fez, para ver se ele concorda, né, se o teu pensamento está igual com o dele, tá bom, gente? Então, essa é a minha análise, a análise tributária que eu queria passar para vocês, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro como funciona. Aqui eu fiz só uma demonstração, tá? Mas cada caso é um caso. Então, o bom é você fazer a análise tributária daquele cliente que você acha que pagou muito imposto no ano anterior, tá? Então, pagou muito imposto, deixa eu ver como que funciona, como que vai fazer se ele tivesse em tal regime. O bom é você fazer a análise dos três, lógico. Se ele é uma empresa que fatura muito mais, né, do permitido pelo Simples Nacional, então nem compensa você fazer análise no Simples. Já faz só de presumido e lucro real, porque o faturamento dele é muito superior ao que ele poderia estar enquadrado no Simples. Agora, se ele pode estar no Simples Nacional, a atividade dele permite, então você faz o cálculo também no Simples, tá? Então, sempre tá atenado assim. Então, para fazer análise tributária, você tem que ver se o faturamento dele permite os 3 regimes de tributação e se a atividade dele, né, o KNAI dele principal, permite os 3 regimes de tributação para você fazer a análise para mostrar para o seu cliente, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Se vocês ficaram com alguma dúvida, ou vocês querem dar sugestões, ou fazer um comentário, ou fazer alguma pergunta mesmo, no final do vídeo aí vai estar o meu Instagram, vai estar a minha página no Facebook, vai estar o meu e-mail, tá? E vocês podem mandar perguntas, questionamento, dúvidas que eu vou estar esclarecendo, tá bom? Tenham todos um ótimo dia. Tchau, gente!